A paz de Deus, meus amados e queridos irmãos, inscritos no nosso canal, nossos amigos testemunhados. Irmãos, agradeço a Deus, né, por estar bem melhor da minha garganta. Estive bastante enfermo esses tempos, né, e na semana passada quis voltar de novo, né, rouquidão, mas graças a Deus me encontro bem melhor. Agradeço aos irmãos e irmãs que oraram por mim nessa parte. E hoje Deus vai preparar para tocando alguns hinos de louvores a Deus, né? É, no começo da semana eu gravei alguns vídeos, né? Não estava boa para falar ainda, né? Fiz as lives no final de semana, né? Mas a minha voz ainda estava bem rouca ainda, né? E hoje, graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, eu me encontro bem. Irmãos, hoje nós vamos começar a louvar a Deus com o hino 2, 3, 1. Aqui na nossa região, a nossa Santa Ceia vai ser sexta-feira, né? Como eu falei para os irmãos, aqui nós só temos um culto, né, na semana, e nosso culto é na sexta-feira. Irmãos, uma coisa que tem vindo muito, né, falando na palavra, é sobre a paciência, né? Que nós temos que ter paciência nas nossas provações, né? Que tudo tem um tempo certo, né? A vitória que Deus vai nos dar tem um tempo certo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, irmãos, a parte que Deus me traz em frente hoje é essa, né? A paciência, né? Muitas das vezes, quando estamos passando por algum processo muito difícil, né? A gente quer que chegue logo, que acabe logo aquele processo, né? E que a vitória venha logo. Mas nós temos que ter em mente, irmãos, que quando é no tempo de Deus, é perfeito, né? Então, se às vezes acontece antes do tempo, né? Não tem a perfeição. Então, irmãos, né? Muito de nós, às vezes, desfalece, né, na fé, né, por quanto a provação é grande, né, e às vezes a tribulação, né, quantas coisas estão acontecendo, né, irmãos? Sempre eu falo nos meus vídeos, né, porque os dias têm sido difíceis, né, têm sido dias de aflição, de angústia, a tribulação, né, muitas famílias se desfazendo, muita coisa acontecendo, né, irmãos? Então nós temos que clamar muita misericórdia de Deus e como Deus tem falado pela sua palavra, né, mandado os seus conselhos santos, ter paciência, né? Deus tem preparado para me fazer uma faculdade, irmãos. E sempre eu vou numa cidade vizinha aqui, né? Porque aqui onde nós moramos é um lugar pequeno, né? E para poder fazer né, os estágios, né, eu tenho que estar indo nessa outra cidade. Então eu vejo, irmãos, como que as pessoas andam sem paciência, né? O tempo está muito curto, né? Então as pessoas não conseguem mais fazer os seus afazeres, né? Durante o tempo que antes elas conseguiam. Então está sendo muito corrido demais, né? Então as pessoas acabam se tornando intolerantes, né, irmãos? Principalmente no trânsito, né? É uma coisa assim que hoje em dia a gente tem que vigiar muito, porque as pessoas andam muito nervosas, né? E depois dessa pandemia a coisa piorou, né? Então, irmãos, vamos pedir a Deus, né, que Deus nos dê paciência, né, sabedoria, né? Porque tudo é permissão de Deus, nós sabemos, né? Mas nós temos que clamar a Deus, né, quando as coisas vierem na nossa vida, né, para que nós possamos enfrentar, né, as atribulações, os problemas, as angústias, né? Sem se desesperar, sem perder a fé, né? Porque o que movimenta a nossa vida é Deus, né? Então nós temos que ter uma fé viva dentro dos nossos corações e ter certeza que a vitória é certa, né? Mas no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Muitas das vezes tem quantas pessoas, né? Inúmeras pessoas, né? Que estão desfalecendo, né? Estão sem força, sem, né? Que levanta todo dia da cama, né? E conversa com Deus, Senhor, me dá força para enfrentar esse dia, porque é assim que temos que fazer, né, irmãos?
pedir forças a Deus, né? E a proteção do Senhor para a gente enfrentar o nosso dia a dia. Mas tem pessoas, irmãos, que estão com a fé muito abalada. Quantos comentários eu recebo no meu canal, né? De pessoas que estão, né, atribuladas, angustiadas, né? Às vezes perderam as forças de ir para a igreja, né? Perderam as forças de tocar seu instrumento. Irmãos, temos que clamar a misericórdia do nosso Deus. Não podemos deixar que essas coisas venham nos afligir, né? Tirar a nossa fé, né? Porque nós temos que ser revestidos, né? Pela fé, porque assim nós temos força de enfrentar, né? O que vier na nossa vida, né? Então, para você, irmão, irmã que está desanimado, né? Hoje eu vou gravar alguns hinos de louvores a Deus, vamos ficar na comunhão, para que Deus, né, possa fazer obras, maravilhas, né, no nosso meio, que esses louvores a Deus, né, que são a palavra de Deus tocada, entre no coração, né, e faça uma obra, né, e renove as suas forças, a sua fé, que você possa enfrentar o seu dia a dia, né, mais leve, né, que Deus possa te dar paciência, né, para você esperar, né, naquilo que o seu coração almeja, né, que Deus possa te dar a vitória. Tá bom, meus irmãos, meus amigos testemunhados? E agradeço todos os inscritos do nosso canal, agradeço aqueles que têm compartilhado os nossos vídeos, continue compartilhando, né? Que a melodia desses hinos chegue cada vez mais longe. Saúdo toda a Irmandade com a paz de Deus. Irmãos, vamos começar com o hino 231. Provemos, irmãos, do amor do Senhor, né? Então, irmão, com amor tudo se vence, né? Temos que ter o amor do Senhor no nosso coração, na nossa vida, né? Para que nós possamos ter uma vitória, né? Uma grande vitória, né? Porque o que Deus prepara para os seus pequenininhos não é pouco, né? Ele é dono do ouro e da prata. Então, às vezes a pessoa, né, está passando por uma dificuldade muito grande, porque nos dias de hoje, né? Depois dessa pandemia, quantas famílias, né, irmãos? É igual eu falei no vídeo anterior, né? Estão passando por dificuldade financeira, né? Então, pais de família que às vezes não tem o pão para dar para os seus filhos. Então, irmãos, vamos, né, ter fé, né? E vamos um ajudando o outro em oração, né? Aqueles que têm uma condição melhor ajudar, né? Essas pessoas que são mais, né, fragilizadas, às vezes estão desempregados, né? Irmão? Orar também para Deus abrir as portas dos serviços, né? Dos empregos, né? Tocar no coração dos empresários, né, irmãos? Porque a gente sabe que não é fácil, não é fácil, muita gente paga aluguel, tem filho pequeno, então é só misericórdia de Deus. A pessoa, né, tem que ter muita fé, né, para não se desesperar nessas horas. Por isso que eu falo tanto, irmãos, que, né, com oração, né, com comunhão, né, vamos ficar na oração, na comunhão, para que um possa ajudar o outro, para que a melodia desses hinos possa entrar no coração, né, dessas pessoas que estão, né, nessa situação, né, e possa fazer uma obra, renovar as forças, renovar a fé. Então, irmãos, vamos começar com o hino 2, 3, 1. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.